trazemos aos estúdios do podcast da Alesp o deputado estadual Paulo Fiorilo, do PT, que é líder da bancada do PT, PCdoB e PV. Muito obrigada, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, estou aqui à disposição. Deputado Paulo, o que o senhor resume o trabalho da Alesp nesse primeiro semestre de 2024? Então, esse semestre foi marcado por projetos, alguns muito polêmicos, como, por exemplo, a Escola Cívico-Militar, ou outros que ainda estão tramitando, que não foram votados, como a PEC 09, que retira recursos da educação, que está... A PEC do manejo. PEC do manejo dos recursos, que está na Comissão de Constituição e Justiça, CCJR. Além de outros que tramitam e que nós entendemos que são problemáticos. Por exemplo, esse das escolas civil-militar é um problema grave, porque a escola não é lugar da polícia. A polícia tem que proteger o entorno, proteger os alunos, os professores, mas necessariamente ela não precisa atuar dentro de uma escola. A bancada do PT, do PCdoB, do PV, Federação, não é contra a escola militar. O que a gente é contra é você ter escola em que o militar participa da escola pública, da escola civil. Até porque a gente teve várias denúncias já de entidades que estão trabalhando nessas escolas que têm relações com políticos. A gente viu em outras cidades e pode se repetir aqui porque o governador acabou de publicar dizendo que é possível você contratar entidades e muitas delas foram formadas por bolsonaristas. Então isso coloca um problema grave nesse debate e aqui na Assembleia, infelizmente, a gente teve também violência contra os manifestantes. Isso é uma coisa que a gente precisa evitar, inclusive a gente tem discutido com o presidente da casa, apresentamos algumas sugestões. Um requerimento, inclusive, né? A gente fez um requerimento, a gente encaminhou para os vários órgãos de controle, mas aqui a gente acha que a Assembleia precisa ter um protocolo e ele tem que ser público, para que a gente não tenha problemas. E não é o primeiro, a gente já teve com a Sabesp, e pode não ser o último, esse da PEC 09 de retirar recursos da educação, pode ser um outro projeto polêmico e que vai levar a um confronto. Então, é preciso que a Assembleia se prepare para isso. E a gente tem apontado essa situação. Por exemplo, na Sabesp, a manifestação que teve na galeria, se a polícia tivesse tomado a frente daquela parte de vidro, possivelmente não teria acontecido o que aconteceu. Agora a gente teve uma invasão do Salão dos Espelhos e do plenário. Se a polícia tivesse ali em quantidade, eles não entrariam. Entraram porque viram uma oportunidade. E aí, a reação foi brutal. A gente viu adolescente levando cacetada, gás de pimenta, coisa que podia ter sido evitada. Então, é preciso ter um protocolo que defina quais são os procedimentos nesses casos. Bom, ele já tem alguma coisa? Já. Você entra com pulseira, tem um lado para um lado para o outro, beleza, mas está faltando mais coisas. Está faltando dizer como é que a polícia vai atuar, está faltando dizer como é que é possível se manifestar sem o risco de apanhar. O número de policiais. Exato, porque senão a gente perde o controle. Perder o controle numa situação de violência é a pior coisa que tem numa casa democrática em que as pessoas deviam vir para participar, para se manifestar, para dizer se é contra, se é a favor, não tem nenhum problema. O que não pode é perder o controle e a gente ter as cenas de violência que a gente teve nos dois casos, Sabesp e do projeto das escolas. E qual tem sido a resposta da presidência da casa em relação a esse requerimento para o protocolo público de segurança em votações polêmicas? Nós estamos aguardando o retorno para saber exatamente o que nós vamos ter de protocolo. Eu acho que assim, é preciso ter de fato todas as medidas estabelecidas. Já tem uma norma, então eu falei das pulseiras para entrar, eu falei da divisão das galerias. Agora, você precisa ter outras, a questão do policiamento. E aí tem coisas internas, por exemplo, você não pode deixar a porta do plenário sem policiamento num dia de manifestação como aquele. Você não pode deixar de ter policiais para proteger... A porta do plenário ou do Salão dos Espelhos? Do Salão dos Espelhos. Sim. Não, no Salão dos Espelhos. Que é o acesso. Porque depois que você passou do Salão dos Espelhos, você já está dentro do plenário, você já entrou para o plenário. Então, assim, ali é preciso ter proteção. E para quem não conhece, a porta do Salão dos Espelhos é uma frente completamente de vidro. Isso, e é de acesso. Então, por exemplo, em outras situações já colocaram, inclusive, proteção. Dessa, não o fizeram. Então, se você tem uma norma, um protocolo, esse protocolo tem que ser seguido sempre.
Se tem 100, se tem 200, se tem 300 pessoas em projetos polêmicos, ele tem lá... Reduz danos. Isso, ele tem lá aquilo que é preciso ser feito. Funcionalidade. Agora, se você... não, isso não precisa, aquilo não precisa. Então não tem protocolo. Cada dia de uma manifestação como essa, a gente pode ter uma surpresa. Nós estamos aguardando a presidência se manifestar até para poder deixar público, transparente, quais são as medidas que devem ser tomadas. E para esse ano, o senhor acredita que tenhamos mais votações polêmicas aqui? O senhor já falou da PEC do manejo, mas será que volta esse ano? Não, nesse semestre, não. A expectativa do governo é levar para o segundo semestre, depois das eleições. Acho que esse semestre ele está caminhando para definir algumas propostas que são menos polêmicas, já foram votadas semana passada, dias anteriores. A gente tem como principal projeto do semestre a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, mas ainda tem projetos do governo que ele tem interesse em aprovar. Então a gente está tratando dessa pauta, até porque a gente ainda tem algumas sessões, poucas, para chegar ao final de junho. Alguns especialistas na área política têm falado, inclusive agora que o Partido dos Trabalhadores está novamente no governo, sobre essa questão de que o PT não gosta de ouvir críticas da imprensa, da grande imprensa. Como que o senhor avalia isso? Que diz que se é feito um elogio, tudo bem, mas uma crítica não é muito bem aceita pelo partido, pela célere do partido. Não sei quem disse isso, qual analista, mas assim, crítica faz parte do jogo. Assim, é democrático, né? A gente é criticado o tempo todo, é só olhar os jornais, as críticas que são feitas ao governo federal, ao PT, é normal isso. O que você precisa é ter as suas respostas, as suas convicções. A gente vive numa democracia, a democracia pressupõe que as pessoas podem se manifestar sem mentir. Né? Quando ela passa a mentir e criar fake news, aí não dá. Mas assim, eu não tenho essa leitura e eu particularmente acompanho a imprensa, a grande mídia, e as críticas são permanentes e constantes, a gente está vendo todo dia. Nacionalmente, diz que a comunicação do PT pauta diariamente alguns analistas e também gente que tem redes sociais, esses influenciadores. E no Estado, como é que é? Como é que é essa comunicação? Então, o governo do Estado tem já uma máquina organizada que ele não mexeu muito. Agora, eles têm um outro instrumento, que são as redes sociais, que o bolsonarismo já traz das eleições anteriores, do governo federal, quando era um Bolsonaro, que esse governo também se utiliza para divulgar as informações. Essa é uma prática também do governo do Estado de fazer com que as informações possam chegar a quem tem interesse, em todos os níveis. Eu acho que se as informações são verdadeiras, se você não está ofendendo a honra das pessoas, se você não está fazendo um debate que foge do espaço democrático, eu não vejo problema. O problema é quando a gente percebe que uma meia-verdade se transforma numa verdade. Aí é uma fake news, aí é preciso ser duro e precisa ser combatido. A gente vai entrar num processo eleitoral agora com inteligência artificial. Então, assim, se não tiver norma, se não tiver o rigor da lei, a gente perde qualquer controle de um processo que tem que ser democrático e participativo. Voltando à questão da escola cívico-militar, como é que o senhor vê especificamente a questão da educação, o campo educativo nesse tipo de estabelecimento? Então, é aquilo que eu disse anteriormente. A escola é um espaço de democracia, de formulação, de formação do caráter das crianças, dos adolescentes. A polícia, ela não tem papel dentro da escola. Eu insisto, ela tem papel fora da escola. Que tipo de escola você quer para o seu filho? Uma escola que o eduque. Bom, e a disciplina? É um processo da família e da escola. Jogar a responsabilidade só para a escola é um erro, jogar só para a família é outro erro. Eu acho que é uma ação conjunta. A família tem um baita papel na formação dos seus filhos, das crianças. Agora, a escola é complementar, a escola vai dar conteúdo, vai formar caráter, ela não pode deformar. Agora, se você achar que colocar policial para poder disciplinar aluno vai resolver o problema, ledo e vingando. A gente não percebe isso no mundo e nem aqui. A escola é um processo de formação, é onde o aluno percebe a importância de respeitar o outro, o espaço do outro e o seu espaço, e não pela força.
mas pelas ideias, pelo convencimento. É disso que se trata. Agora, a gente vai começar uma experiência em São Paulo que no Paraná se mostrou já um equívoco, né? Aliás, assim, eu já falei aqui, a gente vai ficar atentos, porque se contratarem empresas de bolsonarista para fazer a escola civil-militar, nós denunciaremos e vamos continuar cobrando do Ministério Público, da Justiça. Vão à Justiça, vão claro, judicializar. sempre, porque assim, a gente já judicializou a escola civil-militar. Até porque não está muito claro. Eles estão falando de um número muito pequeno. Se é transformar a educação, se é aquilo que eles estão dizendo que era importante, porque a gente quer fazer com que os alunos tenham disciplina, eles estão fazendo num número pequeno, 5%. A gente tem mais de 5.500 escolas. Agora, é uma opção do governo. Aliás, sempre opção, as opções são sempre equivocadas. Agora, nós temos uma outra, é privatizar a educação. Né? Assim, é uma coisa de louco. É um governo que está destruindo a educação do Estado de São Paulo. E quem está falando isso não sou eu, um deputado da oposição. Quem está falando isso são os indicadores da última prova que avaliou português, matemática, e que os dados são... do IDEB, né? Eu acho que foi do Ceresp, mas assim, os dados, eles mostram que a gente não avançou, ao contrário, nós regredimos no estado de São Paulo. Então, assim, só o governador e o secretário que não enxergam, né? A gente está num processo de regredir e não de avançar nas avaliações. E eles continuam insistindo no erro. Agora, como é possível avançar nas avaliações, das avaliações de ensino, se sequer os professores são contratados e têm uma garantia de trabalho? Que a gente sabe que hoje o número de temporários é muito grande. Então, mas o percentual é significativo. Como é que o governo quer tirar 10 bilhões da educação se ele não contrata professor, se ele tem categoria O, se ele não qualifica, se ele não paga bem? Então, é uma baita contradição. Por isso que eu estou dizendo, esse governo quer destruir a educação. Quer destruir com a escola civil-militar, privatização e tirar 10 bilhões numa área que é fundamental. Se a gente pegar a Coreia, o que ela transformou aquele país com a educação em poucos anos, é uma coisa impressionante. Aqui não, aqui a gente persiste no erro. Então, a gente paga mal os professores, as escolas não têm estrutura suficiente, não tem quadra, não tem as salas necessárias, e aí o governador quer propor tirar 10 milhões. A gente tem feito uma oposição dura e temos denunciado. Por que não faz concurso para os professores? Por que não contrata, em vez de ter categoria O, para dar mais tranquilidade? Todo ano o professor que é categoria O sofre porque não sabe se vai ter aula, se vai ter que ser transferido para outro lugar. Eu conheço gente, por exemplo, no interior, que estava numa cidade e teve que dar aula em outra. Então, assim, muda a vida da pessoa. Isso é uma irresponsabilidade e isso não dá qualidade de educação nunca. E isso se arrasta é duas verdade, décadas. mas o que eu estou dizendo é que com esse governo piorou. Sabe por que piorou? Porque agora esse governo do estado colocou plataforma. É todo mundo na plataforma, é o governo da plataforma. Tudo bem, o governo anterior era ruim, que era o governo do PSDB durante 28 anos. Agora esse governo está se mostrando muito pior, né? Professor na plataforma, diretor na plataforma, aluno na plataforma e o resultado? Negativo. Então, assim, eles estão reprovados na educação, mas continuam insistindo. Então, para além da reprovação que foi mostrada agora, eles estão querendo colocar a escola civil-militar, eles estão querendo tirar 10 bilhões da educação, privatizar as escolas. Então, assim, é um erro atrás do outro. E, infelizmente, a gente percebe que a educação do Estado vai ficar estagnada em vez de crescer, de ajudar a transformar as pessoas, de qualificar. Esse é o grande erro desse governo. Essa questão da privatização dos prédios públicos das escolas... Não são dos prédios públicos. A privatização aqui é diferente do Paraná. Aqui o Estado vai dar dinheiro para construir novas unidades e aí vai privatizar. E ainda vai dar dinheiro por ano para poder fazer a manutenção. Então, assim, o governo está mostrando que ele é incapaz. Esse é um governo incapaz de cuidar da educação, de cuidar dos filhos. Porque senão mexeria também com a paixão dos diretores, né? Dos diretores e professores que são quem colocam a escola adiante. E pior, quem vai fazer a seleção são as empresas contratadas. O diretor vai participar, o diretor é a empresa é que paga. Então, assim, é uma falácia atrás da outra. Esse governo, insisto, ele está destruindo a educação no Estado. Em relação à saúde, deputado, a gente sabe que em função da queda do poder aquisitivo da classe média, muita gente foi para o SUS, muita gente voltou para o IANSP, do Hospital do Servidor Público. Os servidores que tinham direito, tinham saído, voltaram em função dos altos preços dos planos particulares. Como é que fica a questão da saúde no estado de São Paulo, começando pelo IANSP? Então, a saúde, em todas as pesquisas, é a pior área do governo do estado. Não só aqui em São Paulo,
do Estado. Por quê? Porque eles desorganizaram a saúde. Você tem várias vagas de hospitais que estão fechados. Hoje o sistema que deveria funcionar bem, que era a CROSS, que transfere as pessoas, acaba tendo que buscar vagas distantes da Não tem a casa das transparência pessoas. que foi colocada, aprovada aqui na casa, né? Então, mas Da lei. o que é a CROSS? A CROSS é um sistema que regula vagas. Então, por exemplo, o hospital diz, o paciente está precisando ser transferido porque precisa fazer uma cirurgia não sei da onde. Onde tem vaga? A CROSS, teoricamente, E a ela fila só... tem 30 na frente, ela 100 só, na frente. ela só tem que fazer esse papel. Agora, ela não pode furar a fila, né? Ela tem que trabalhar de forma transparente e democrática. O problema é que se não tiver vaga, se você não tiver médico, se você não tiver, no caso do Estado, Instrumento. que é a parte, não é não é o atendimento básico funcionando, você vai colapsar. E, infelizmente, a gente está vivendo dois problemas. Ainda a Covid, né? A gente tem problemas com doenças respiratórias e a dengue. Os hospitais estão lotados, as pessoas estão reclamando. E as doenças respiratórias nem começaram ainda. E aí o que acontece? Você acaba fazendo com que a fila não só dos exames, mas do diagnóstico, aquilo que precisa ser mais elaborado. Com uma especialidade. Isso, das especialidades, estão crescendo. Então, eu vi agora, o governo federal está disponibilizando 1 bilhão para reduzir a fila na área que são as mais importantes que estão com problema. Oncológicas e também outras áreas. Eu espero que consiga. A ideia é diminuir para 30 dias e 60 dias. Agora, esse é um esforço do governo federal. O governo do estado deveria fazer o mesmo. Eu vou dizer aqui, o governo fez um movimento importante, aumentou a tabela SUS paulista. Mas isso por si só não basta. Se eu não tiver vaga, se eu não tiver estrutura, se eu não tiver hospitais construídos, eles estão terceirizando os hospitais. Eu tenho falado com o pessoal da saúde de São Mateus. Sim, é uma terceirização da área de enfermagem. E a gente vê que não funciona. Eu tive com uma diretora de um hospital, que eu não vou falar qual é, ela me disse assim, ó, esse hospital está na UTI. Se não tiver funcionário, a gente fecha as portas. E, infelizmente, o governo do estado não tem feito contratação também na saúde. Assim como não faz na saúde, não faz na educação, não faz na polícia. Mas a saúde estadual não está toda na mão de OS também? De organizações sociais? Você também tem, mas você tem a responsabilidade do Estado. O Estado paga o MOES para ela funcionar. Então, e tem que portanto, cobrar. Ele tem que cobrar. Agora, ele paga, não cobra e não funciona. E a gente tem um problema grave com as vagas. Outro dia, conversando com o pessoal da CROSS, eles me falaram, a quantidade de vagas fechadas é como se fosse assim, sei lá, 10, 12 hospitais. Então, assim, é um absurdo. Você vai em lugares que as vagas estão fechadas porque não tem funcionário. Ah, não tem funcionário porque a OS não pôs porque o Estado não pagou. E quem é que fiscaliza? Então, nós vivemos uma crise na saúde gravíssima. Porque, assim, se a gente tinha dengue, a gente tem hoje uma situação grave, porque, assim, o Estado, já no governo passado, acabou com a SUSEM, que era a empresa, que era a entidade responsável por combate... do controle de endemias. Por combate de endemias. Hoje eles estão dispersos. Assim... e as prefeituras acabam também deixando de funcionar desse jeito. Então, você vai acumulando problemas. Você não tem o centro principal, os demais que pode, inclusive, orientar, ajudar. Hoje eles estão dispersos e a gente está vivendo uma crise. E aí o governador à época, que era o Rodrigo Garcia, não, sabe aquele cara do Fumacê, que não serve para nada? Cara, os caras da SUSEM não eram o Fumacê era a prefeitura que contratava para pôr lá, para dispersar uma fumaça para tentar... O problema não é só esse. E aí a culpa é das pessoas que não cuidam dos seus vasos. Bom, mas e o Estado? Está fazendo o quê? Acabando com a SUSEM, não investindo. Esse é um problema gravíssimo. E isso tudo leva ao caos da saúde que nós temos hoje. Falta de transparência, investimento equivocado, fechamento de vagas. É impossível funcionar desse jeito. Ou o governador erra em duas grandes áreas. Na educação, a gente já falou bastante, e agora na saúde. Já era ruim, nós precisamos reconhecer, mas piorar não dá. As pessoas estão sofrendo, estão nas filas. É só ir numa UBS, numa unidade de saúde, você vai ver isso. Mesmo no hospital, a quantidade de pessoas esperando para ser atendidas. Eu moro perto do Hospital da Criança, ali na Moca. Assim, todo dia de manhã, de tarde, de noite, o pronto-socorro está lotado. É o sofrimento daqueles que precisam e que dependem. Agora a gente podia falar, mas quem tem plano de saúde está bem? Está nada. Está vivendo uma crise. Os caras estão cortando o plano de saúde, estão reduzindo o atendimento. Então, ou o Estado enfrenta isso, a gente propôs aqui uma CPI, aliás, quem propôs foi a deputada Andréia, mas nós apoiamos, para discutir a questão dos planos de saúde. Infelizmente, a casa não teve a compreensão
e a capacidade de entender essa importância. Agora vão instalar as das Santas Casas. A ideia, não, vamos aproveitar das Santas Casas para poder discutir a crise dos planos de saúde. Ah, tá bom, só que o cara vai falar, não vou, porque isso aí não é dos planos de saúde, é da Santa Casa. Então nós precisamos parar de encobrir os problemas, nós precisamos desnudá-los e enfrentá-los para poder dizer, ó, precisa resolver, e esses são os problemas mais graves. O caso da saúde é gravíssimo, em especial nas periferias das grandes cidades. E a Santa Casa de São Paulo? Vive uma crise. Assim, já teve denúncia de desvio de recurso, trocaram direção. 10, 15 anos atrás. Trocaram direção. E eles vivem pedindo. Os deputados e os vereadores da capital muitas vezes ajudam com emendas. Aqui a gente já fez emendas. Agora o problema, às vezes, não é só das emendas, é de gestão. A maioria das Santas Casas no interior, muitas delas tiveram intervenção da prefeitura para poder reorganizar. Porque às vezes é só a Santa Casa naquela cidade que tem como alternativa. Que sustenta, sim. Né? Então, se você não tiver uma gestão profissional, se você não tiver o diálogo com o poder público municipal, no caso das Santas Casas, ou aqui do Estado, a gente corre sério risco de ter essas entidades sendo fechadas, e elas são importantes, não só na capital, que é um baita centro, mas no interior, pode ser a única alternativa. Se eu não estou enganada, hoje em dia o SAMU e o Resgate, eles não levam mais pacientes com traumas para a Santa Casa de São Paulo. Levam apenas para o Hospital do Campo Limpo, para o Hospital ali de São Bernardo do Campo, para o Hospital Mário Covas e também para o Hospital Santa Marcelina. Numa cidade como São Paulo, você é obrigado a cruzar 20, 30 quilômetros para socorrer uma pessoa que está em estado grave. Então, por isso que a gente está falando, a situação da saúde é grave, gravíssima. E como melhorar isso? Então, eu acho que assim, essa casa já teve várias CPIs, inclusive sobre as organizações sociais. Mas para melhorar, o governo precisa ter vontade política de mostrar, ó, aqui estão os problemas. São as OS? Não. O problema é que falta vaga? Não. Então, o problema é de contratação, de investimento. É a máfia dos fornecedores. Tudo, mas ele tem que dar transparência. Ele está dizendo o seguinte, ó. Qual que é a lógica do governo para tirar 10 bilhões da educação para pôr na saúde? A lógica é assim, a saúde hoje é a que mais precisa de recursos porque você tem uma população envelhecida e que demandam mais atendimento na área da saúde, para além do que você já diagnosticou aqui, que eu concordo. Você teve a pandemia, muita gente ficou desempregado e migrou para o SUS. Queria dizer, o SUS é o sistema de saúde mais importante que a gente tem. Aliás, deu um show. Mesmo no governo Bolsonaro, funcionou na vacinação. Se não tivesse SUS, como não tem nos Estados Unidos, a gente estaria a Deus dará. O SUS enfrentou com toda a precariedade, com toda a desinformação, falando contra a vacina, mas enfrentou. Agora, nós precisamos fortalecer o SUS. O governo do Estado diz o seguinte, não, a educação hoje não precisa de tanto dinheiro, quem precisa é a saúde. Então nós vamos tirar 10 bilhões. Fácil, né? Sabe de onde ele devia tirar 10 bilhões? Das desonerações de ICMS das empresas. Ele está falando que vai fazer isso, anunciou no pacote agora recentemente que quer mexer nas desonerações. Mas para mexer ele precisa dar transparência, ele precisa dizer, olha, essa empresa aqui que tinha desoneração há 10 anos não deu retorno nenhum, nós vamos cortar a desoneração desse segmento porque a gente acha que é importante pegar esse dinheiro e usar. A gente fala de 60 bilhões de desoneração. Agora, nesse último dado, é 48 bilhões. Mesmo assim, 48 bilhões é muito recurso. Eles estão tirando 10 da educação e tem 48 bilhões que estão sendo dados para empresários. É preciso dar transparência e dizer, ó, não precisa de 48, precisa de 38, 10 nós vamos pôr na saúde. A transparência seria uma das medidas que o Poder Executivo poderia adotar para garantir o atendimento do IANSP, como rege o seu PL 156? Não, eu acho que também. O caso do IANSP é um caso grave, assim, eles foram sucateando, eu acho que na tentativa de transferir. E agora lançaram um aplicativo que você marca a consulta por aplicativo. Imagina aquele velhinho que não tem né, o domínio. Tem que pedir para o neto, se quiser. Sim. Então, assim, na realidade, todo projeto que propõe transparência é importante para fortalecer o serviço público, para ajudar as pessoas a entenderem. Agora, para além disso, o governo do Estado não pode pensar no sucateamento do IANSP, que é um instrumento importante de atendimento, principalmente no interior, mas aqui também na capital. E a gente tem visto nos últimos anos descredenciamento do IANSP em várias regiões, o que dificulta as pessoas tendo que viajar para outros lugares ou ficar sem atendimento. Então, assim,
o IANSP não é diferente do resto da saúde. Se não tiver reflexo. aporte, investimento, fortalecimento do IANSP, contratação de profissionais, a gente vai sucateando até falar, não, tem que fechar, não funciona mais. Então, assim, como é que resolve? Resolve com transparência, mas resolve com investimento, resolve com fiscalização, no caso das OS, para poder funcionar. Deputado, o senhor realizou uma audiência pública, o senhor promoveu uma audiência pública aqui para discutir a qualidade dos serviços de energia elétrica na região metropolitana. Afinal, tivemos a CPI da Enel ano passado, teremos aí um próximo verão, as emergências climáticas. O que ficou decidido e o que pode ser feito daqui para frente? Então, no caso da Enel, tem uma ação em Brasília que foi anunciada nessa audiência pública pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. O Damus. Isso, o Vadir Damus. Que anunciou uma multa alta. E o problema da Enel é que ela precisa mostrar o que ela está fazendo, quais são os investimentos. O problema é que não é só da Enel, a gente precisa deixar muito claro. Quando você tem chuvas fortes, as árvores normalmente elas não resistem. E o problema é que elas não resistem porque elas não foram podadas. E quem faz a poda é a prefeitura, não é a Enel. A Enel autoriza, mas não faz. Então, assim, esse é um problema que pode trocar a Enel. Mas se a prefeitura não fizer a sua parte, continuar deixando de executar a poda, nós vamos continuar tendo problemas. A Enel precisa investir na rede, precisa melhorar a qualidade da rede. A gente já teve vários embates nesse sentido. Em alguns lugares deu boas respostas, mas precisa dar outras. Agora eles trocaram a direção da Enel. Vamos ver como é que vai funcionar. E é preciso também ter investimento. Você não pode ter uma Enel aqui só para transferir recursos para a Itália, porque a Enel é italiana, é uma estatal. É preciso dizer, olha, nós vamos investir tanto na rede, nós vamos recuperar. Agora a prefeitura precisa fazer a parte dela, precisa fazer as podas. Se não fizer poda, não há rede que resista, a não ser que ela fosse subterrânea. E mesmo a subterrânea, você deve se recordar, depois da primeira crise, a segunda foi numa rede subterrânea, sim. Que a Sabesp ou sei lá quem... enchente. Não, foi fazer um serviço e sim. Desconectou um sim. cabo e eles tinham que encontrar o cabo. Ficaram dias procurando. De adutoras. Foi isso mesmo. E, deputado, em relação a essa questão, nós já falamos aqui da educação, da saúde, da energia e transporte. Como é que está a questão do transporte e todos esses investimentos que estão sendo anunciados, até mesmo o trem intercidades, a privatização de mais linhas do metrô? Então, eu acho que assim, quando você fala do transporte, você tem um conjunto de iniciativas que precisam ser avaliadas. Eu queria começar, não é nem do transporte, mas é de dessas ações que poderia inclusive ajudar a cidade, que é o Rodoanel. Se a gente parou de falar, mas o Rodoanel, o eixo norte, ele ficou vários anos parados. Agora o governador lá bateu o martelo. No mínimo, acho que uns 12 anos, 14 anos. A parte norte, eu não sei se tudo isso, mas ele ficou um tempo grande. Agora o governo do estado disse que retomou e tal, mas assim, a gente ainda não tem visto as obras. Se ele concluiu o eixo norte, ajuda muito. Agora, é interessante que isso me leva a um outro raciocínio. Esse governo, se você olhar, em 1 ano e 6 meses, ele não apresentou nenhum grande projeto. Ele está fazendo do governo passado. Rodoanel do governo passado, monotrilho, a continuidade do governo passado, metrô do governo passado, tudo do governo passado. Se a gente olhar o que tem esse governo, é só problema na educação, na saúde. Mas não é importante dar continuidade aos projetos anteriores? Tem que dar. O problema é que, assim, os projetos que o governador apresentou na campanha, ele precisa colocar em prática. Ele tem que dar continuidade ao que está aí, até porque precisa concluir. Você não para um monotrilho. E valorizar os bens públicos que estão sendo investidos. Você não pode tratar recurso público dessa forma, você precisa dar continuidade. A gente vê, por exemplo, o monotrilho que era para ajudar na Copa, para levar para a Copa, parado, o que era para o Autódromo de Interlagos, assim, o do na Morumbi Zona Sul também. do Morumbi. O da Leste, que não conseguiu chegar na cidade de Tiradentes, tá? Cada governo propõe mais 2 anos, mais 4 anos. Então, esse é um problema grave. E o governo que ganhou disse que fariam ações nesse sentido. Bom, tem o trem intercidades, tem outros modais. Agora, eles precisam sair do papel. Daqui a pouco a gente chega ao final dos 4 anos e não tem nada que foi prometido. O que foi feito foi aquilo que os governos anteriores do PSDB
prometeram e não conseguiram concluir, que esse tem que concluir. Acho que é importante. Agora, a gente percebe a situação da CPTM com uma crise permanente, né, precisa de investimento. Os parlamentares foram fazer uma visita nas linhas da CPTM que foram privatizadas para entender o que está acontecendo. Você tem vários problemas de investimento e, infelizmente, se não investir pesado, a gente vai continuar tendo problemas. Que a avaliação que o senhor faz agora para 2024, o que o senhor prevê para 2025? Então, eu acho que assim, 2024 é um ano de eleições, a gente não pode fugir delas. E elas são eleições que podem mudar o mapa do Brasil do ponto de vista das prefeituras e câmaras municipais. É isso que vai pautar 2025 e 2026. Então as eleições têm um papel importante, porque são elas que vão redirecionar ampliação de partidos, redução de partidos, influências de partidos, inclusive para a próxima eleição de 2026. E 2025, a gente vai ter prefeituras novas, com prefeitos novos, com câmaras novas, renovadas, o que pode facilitar, inclusive, diálogos com a Assembleia Legislativa, com o governo federal, porque, infelizmente, você tem prefeitos e governadores que, às vezes, não é o partido dele que está no governo federal, não, eu não quero isso, não quero aquilo, ou não vou me inscrever em projetos, o que é ruim. Isso prejudica a população. Então, acho que com a renovação das câmaras e das prefeituras, a gente pode ter uma outra movimentação, uma outra relação, tanto com o governo do Estado, como com o governo federal. Para encerrar, uma última pergunta. Claro. Em relação à questão dos investimentos na ciência, na FAPESP, nas universidades. Então, a gente, já na legislatura passada do Dória e do Rodrigo, a gente acompanhou muito de perto as tentativas de retirar dinheiro das áreas da ciência. De excelência. Tivemos problema com o governo Dória e estamos tendo problema com o governo Tarcísio. Assim, ele está mexendo na FAPESP, tinha problema com investimento e a gente tem denunciado. Aliás, a gente está trazendo o pessoal da FAPESP para conversar no Colégio de Líderes, a gente quer trazer o pessoal para poder informar o que está acontecendo, porque na votação da LDO é o que indica como é que vai ser o orçamento para o próximo ano. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e depois vem a Lei Orçamentária, que é a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então nós precisamos estar muito atentos para que a gente não tenha redução de investimento, principalmente na ciência, nessa área que é tão importante. A gente viu isso na questão da Covid, agora na questão da dengue. Se a gente não tiver pesquisadores, e infelizmente, para poder concluir, a gente olha os institutos, eu tenho acompanhado o Instituto de Pesca, o mesmo o Pasteur, são áreas que infelizmente precisam de investimento, faltam funcionários, infraestrutura, e o governo não olha. E a gente perde muitos cérebros pro estrangeiro, Muita gente deixa não só para o estrangeiro, mas para a iniciativa privada, para as empresas que investem em pesquisa. Isso é um problema grave. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast da Alesp. Volte sempre e é sempre muito bom estar aqui com o senhor. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Hoje o podcast da Alesp teve o prazer de conversar com o deputado Paulo Fiorilo. Você nos acompanha todas as noites com um programa inédito às 8 horas. Fique também ligado em nossas redes sociais, no YouTube e no Spotify. Até mais.